Olá, olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rubens Casali e a convite aí do Pastor Rogério, hoje a gente vai começar aí um treinamento, a gente vai começar uma série de treinamentos, né, com vocês, com as lideranças, e eu vou trazer aí algumas informações bem importantes, bem úteis, certo, pro dia a dia aí de vocês, certo? Bom, para aqueles que não me conhecem, né, como eu já falei, meu nome é Rubens Casali e a convite aí do pastor Rogério, eu sou professor universitário, sou professor de colégio, né, de cursinho, ensino médio, e durante aí meus 20 anos, né, de sala de aula, mais de 20 anos, na verdade, de sala de aula, a proposta aqui é a gente trazer uma nova abordagem, um novo jeito, né, da gente pensar, da gente fazer algumas coisas, algumas práticas que a gente tem. Então, no primeiro momento, né, vai ficar aí o convite para algumas reflexões, algumas coisas, né, podem incomodar, algumas coisas podem fazer com que a gente saia um pouquinho aí da nossa zona de conforto, mas o objetivo, sem dúvida, é a melhoria, a transformação, é a evolução, ok? Então, vamos começar? Esse treinamento, inicialmente, ele foi presencial, certo? E, e a convite, né, do pastor, eu estou passando esse treinamento pro online, né, como forma daquelas pessoas que já viram, né, para rever, né, o conteúdo, o conhecimento e para formação, né, de novas pessoas e novas lideranças que futuramente venham a fazer parte, né, integrar a Igreja da Reconciliação. Bom, eu quero começar, né, então já me apresentei, né, então aqui no online vai ser mais mais sucinto, né? Não significa que não vai ter, que as informações não serão passadas, tá? Mas aqui é mais rápido, mais dinâmico. Esse é o bom do online. Então vamos lá. Bom, quero começar fazendo uma provocação aí para vocês, certo? E eu quero que vocês, né, logo em seguida, né, da proposta, eu quero que vocês pausem o vídeo e eu quero que vocês pensem, eu quero que até mesmo que vocês escrevam. Eu gostaria de saber, eu quero saber de vocês, o que que vocês sabem, né, qual que seria a diferença entre informar e formar, né? Porque são duas coisas aí bem parecidas, certo? Mas são coisas bem diferentes também, né? Então aqui, ó, o que que seria então? Deixa eu só pegar aqui a minha canetinha. Pronto, isso. O que que seria então o informar, né? E o que que seria formar? Tá? Pausa aí o vídeo, pensa uns minutinhos, tá? Escreve e depois continua assistindo o treinamento. Bom, agora que você já pensou, você que já escreveu, vamos lá, vamos ver se as minhas ideias bateram aí com o que vocês pensaram, com o que vocês escreveram. Bom, quando a gente fala em informar, certo? A gente está trabalhando com informação, ou seja, nós estamos trabalhando com dados. Certo? Então, quando a gente obtém informação, quando a gente informa, certo? O nosso universo, a nossa referência são dados, ok? Mas esses dados sozinhos, eles significam alguma coisa? Não. Por exemplo, quero informar a população de Lagoa da Prata, né? O número de habitantes de Lagoa da Prata. Isso é uma informação, certo? Mas o que que acontece? Essa informação sozinha não, né, não diz muita coisa, né? O número aí é um número, certo? E agora, quando a gente está falando em formação, quando a gente fala em formar, significa que a gente está pegando ou a partir de alguns dados, a gente está atribuindo algum valor, a gente está atribuindo, a gente está colocando alguma qualidade nesses dados com o objetivo de quê? De transformar, certo? Então, quando eu falo, por exemplo, número de habitantes de Lagoa da Prata, isso são dados, certo? Mas agora, número de habitantes de Lagoa da Prata que tem a possibilidade, que podem, por exemplo, né, ir no culto, aos domingos, certo? Já é a outra história,
certo? Porque aí eu estou qualificando, certo? E quando a gente fala em formação, a gente está falando em transformação, certo? E é claro que o nosso objetivo agora deixa de ser simplesmente informar, a gente não vai mais informar, e a partir de agora o nosso foco passa a ser o caráter formativo. Então, nós vamos formar, certo? O nosso objetivo vai ser transformar. O que eu falo normalmente, né, quando eu palestro, quando eu ministro dou esse conteúdo, né, educacional, porque é muito comum a gente chegar, né, na frente, né, dos nossos liderados ou dos nossos protagonistas, né, no meu caso, com os meus alunos, e eu chegar e despejar um monte de informação, né? Eu chego para eles e começo a falar de uma aula aí de 50 minutos, eu falo aí os 50 minutos, eu despejo um monte de informação, eu despejo um monte de dados para os meus alunos. E a grande pergunta é: ok, beleza, eles aprenderam? Não necessariamente, porque para ter aprendizagem é necessário ter a transformação. E a grande pergunta é: o que que meus alunos fazem com essa série de dados, com essa série de informações? E é uma outra reflexão que vocês têm que começar a fazer. O que que os liderados, o que que os protagonistas, né, com que vocês lidam aí nos ministérios, né, durante a liderança de vocês, vão fazer com aquelas informações, com aqueles dados? Porque, na verdade, agora a gente vai formar, formar. Nós vamos promover transformação. Consequentemente, o foco agora passa a ser no resultado, certo? Então, o foco deixa de ser a gente como centro do processo, certo? Então, o centro do processo não é mais a gente, sim os protagonistas e sim os liderados, certo? De cada um de vocês. E, a partir de agora, a gente vai focar em resultados. E é justamente isso que a gente vai, ao longo desse treinamento, tá? Eu vou ensinar para vocês, eu vou mostrar para vocês como que faz, como que é possível fazer, como que a gente vai pensar dessa nova forma, ok? Eu sei que para muitos aí pode ser aí uma sair um pouco da zona de conforto, né? Pensar um pouquinho fora do convencional, mas vocês vão ver que tem muito resultado, dá muito certo, certo? Porque eu já testei, eu já utilizo essa forma de pensar com os meus resultados, com os meus alunos, e os resultados são absolutamente muito melhores, tá? Então, formar são dados, certo? E informar, desculpa, vamos lá, de novo. Informar são dados, certo? E formar significa transformar com foco, com objetivo no resultado, ok? Bom, agora que isso já está esclarecido, eu vou apresentar para vocês, então, os nossos pilares, ou como que a gente vai... Deu um bugzinho aqui, só voltando. Pronto, ótimo. Então, olha só, para que tudo, para que funcione bem, certo? Eu estou mostrando para vocês aqui os nossos pilares, ou o que que vai sustentar, certo? A nossa conversa, o que que vai sustentar a nossa proposta, o que que vai sustentar, a partir de agora, a liderança de vocês, tá? Então, a gente está pautado, a gente está conversando com o pastor Rogério, a gente chegou nesses 3 pilares fundamentais, que é propósito, excelência e interdependência, certo? Muito provavelmente vocês já executam esses 3 pilares, talvez um ou outro, né, eles podem ser mais fáceis para cada um de vocês, mas a gente vai começar a pensar e a desenvolver esses 3 pilares, tá? Então, de novo, quais são os pilares, o que que vai sustentar, o que que vai ser, o que que vai servir de apoio, de base, né, para essa nova forma de pensar, essa nova forma, nessa nova conduta, né, que eu estou mostrando, que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Que a gente está focado nos liderados e a gente está focado no resultado. Então, propósito, excelência e interdependência, certo? Beleza.
Mas aí vem aquela outra grande questão, aquela outra grande dúvida. Mas, afinal de contas, o que é propósito? O que é excelência? O que é interdependência? Tá? De uma forma fácil, de uma forma também muito simples, eu já trouxe aqui para vocês as definições, tá? E a gente vai passar uma a uma, certo? Com calma, com tranquilidade, vocês vão perceber que é bem fácil de entender. Bom, propósito é o desejo de fazer algo importante e que tem significado para você. Você vê significado no seu trabalho? Você acha que está contribuindo para gerar um impacto positivo nas pessoas? Então, o propósito é justamente, né, esse sentimento de efetivamente estar contribuindo, estar gerando impacto, né, de estar fazendo a diferença na vida das pessoas. O propósito é o motivo, é a razão, é o porquê que você se levanta todos os dias, certo? E vai trabalhar ou vai à igreja e faz as suas atividades aí ao longo, né, da sua vida. Então, isso é propósito. Agora aqui, dentro desse propósito, eu vou marcar algumas questõezinhas bem interessantes. Ó, o propósito tem que ter significado, tá? Tem que ter significado e tem que gerar um impacto positivo para as pessoas. E aí a gente volta naquela questão formativa, tá? Formar, lembrando que formar é transformar. Então, pelo nosso propósito, pelo aquele motivo, né, pelo desejo, pela vontade de fazer algo importante que tem significado para a gente consegue gerar, a gente consegue transformar positivamente as pessoas, ok? Então, o propósito é bem tranquilo de entender. Excelência. Excelência é uma definição, né? É o impulso que move uma pessoa a praticar e desenvolver cada vez mais uma habilidade. Como, por exemplo, eu trouxe aí na música, que é bem tranquilo, né? Que é bem fácil da gente entender. Por que que uma pessoa decide tocar um instrumento musical, mesmo sem ganhar nada com isso? Simplesmente porque aquilo gera experiências positivas. Você quer aprender e praticar, para se tornar cada vez melhor naquela habilidade. Então, a excelência está relacionada com a execução, está relacionada efetivamente com a prática. Porque o propósito é o desejo. A excelência é a prática, é o desejo colocado em prática. Mas é o desejo colocado em prática para fazer diferença na vida das pessoas, para ter resultado. E dentro disso, né, a excelência, ela pode ser desenvolvida, porque trata-se de um conjunto de habilidades. E habilidade está diretamente relacionada com a prática, mas nos próximos encontros a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, certo? E aí interessante se você quer desenvolver, se você quer aprimorar em qualquer coisa da sua vida na questão prática, tem que treinar, tem que fazer, tem que executar, certo? Tem uma frase muito legal que fala o seguinte: a prática gera a perfeição, gera a excelência, certo? Então, se a gente quer aprender, a gente tem que praticar, e praticando a gente vai se tornar cada vez melhor. Então, muitos de vocês aí podem pensar, né, eu não sou bom nesse sentido, não sou bom, né, naquilo, eu preciso melhorar. Sim, e essa melhoria vem com a prática, ok? Então, propósito é o desejo, excelência é o executar, executar com maestria, executar de forma que traga resultados. E interdependência. Interdependência é o terceiro pilar que a gente vai trabalhar. É uma participação, é uma estrutura de trabalho onde haverá obediência hierárquica ao mesmo tempo em que haverá espaço para tomada de certas decisões. Bom, o que que acontece? Agora que vocês entenderam, né, que o desejo, que o propósito é o desejo, que a excelência é a prática, mas a prática para fazer diferença na vida das pessoas, mas essa prática e esse desejo, ele vai estar alinhado dentro de uma estrutura de trabalho hierárquica, né, de obediência hierárquica, ou seja, vocês são líderes, vocês têm liderados, mas vocês também terão
uma autoridade acima de vocês, certo? Para regular, para conduzir o trabalho, certo? Lembrando do propósito e lembrando da excelência, certo? Porém, essa obediência hierárquica, ela não é rígida, certo? Sim, deveremos obedecer, né, essa hierarquia, certo? Enquanto líderes, porém, nós teremos também espaço para tomadas de certas decisões. Então, sim, nós poderemos tomar algumas decisões, poderemos dar a nossa cara, podemos passar a nossa expertise, podemos levar, né, decisões próprias e nossas, certo? Para cada uma da frente de trabalho que a gente assume, mas lembrando que existe algo maior, que existe sim uma obediência que a gente deve e a gente vai respeitar. Então, são esses três pilares: propósito, excelência e interdependência. Ok? Bom, para esse nosso primeiro encontro, era isso o que eu gostaria, né, de passar para vocês. Lembrando que a gente agora vai continuar, né, nos próximos encontros, com os próximos eventos, tá? E lembrem sempre, formar é diferente de informar. O nosso foco agora é no protagonista e a gente foca no resultado. E propósito, excelência e interdependência são aí os três pilares que a gente vai fundamentar, e o tempo todo a gente volta, e o tempo todo a gente vai voltar, né? E o tempo todo o pastor vai lembrar desses três pilares. Tranquilo? Muito bem, quero agradecer, paro por aqui nesse primeiro encontro e eu volto no próximo. Foi um prazer, um grande abraço e até mais.